Segurança em Destaque, Espaço de Fé. Iniciando o nosso quadro Espaço de Fé, hoje o nosso convidado é o presbítero Manuel Corrêa, lá da Igreja Pentecostal Projeto Neemias. Nós estamos estudando nesse mês de maio o livro de Eclesiastes. E hoje é Exemplos que Ilustram Verdades. Boa tarde, presbítero Manuel. A paz do Senhor. Hoje o capítulo 9 está sendo estudado aqui de Eclesiastes. Esse livro de Eclesiastes realmente é bem atual, né, presbítero? Sim, é bem atual esse livro de Eclesiastes. Boa tarde, a paz do Senhor para o senhor. Vamos lá trazer a palavra e falar um pouquinho desse Deus misericordioso nosso, que tanto nós acreditamos e confiamos. Amém. Quero cumprimentar os ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Vamos comentar um pouquinho sobre o livro de Eclesiastes, capítulo de número 9. Primeiramente eu quero falar sobre quem escreveu o livro de Eclesiastes. Quem escreveu o livro de Eclesiastes foi Salomão. Salomão já estava numa idade avançada, já estava numa certa idade. Por isso que lá no verso de número 1 ele fala que tudo é vaidade. A palavra vaidade no hebraico significa lever, no hebraico significa vapor. É como um vapor sai de uma chaleira com água fervendo, o vapor começa a subir. E o vapor some, quer dizer que é passageiro. Então, quando Salomão, que foi escritor de Eclesiastes, escreve, ele está dizendo que tudo que acontece é vaidade, é passageiro. O que é Eclesiastes, o nome? Significa o quê? No grego, Eclesiastes é a palavra grega, significa o quê? Assembleia. No hebraico, no original hebraico, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, é Kohelet. Significa o quê? Alguém que se reúne em assembleia. Para quem Salomão escreveu o livro de Eclesiastes? A um grupo de pessoas, a uma congregação. No caso, ele escreveu para o povo de Israel. O que o livro de Eclesiastes fala? Acabei de falar agora. Fala de coisas passageiras, mas qual que é o propósito do livro de Eclesiastes? O propósito central: buscar as coisas sem Deus. Buscar as coisas sem Deus. Buscar as coisas sem propósito. Buscar as coisas em vão. Porque as coisas, presta atenção, as coisas que você, nós fizemos aqui na terra, se não for na direção de Deus, se não for na vontade de Deus, sem Deus direcionar, se não tiver propósito, como eu acabei de falar agora, como Salomão falou, tudo é vaidade, tudo é em vão. Se Deus não estiver no centro, se Deus não estiver na direção das coisas, tudo é o que? Passageiro. Como eu acabei de falar, o vapor que sai da chaleira e some, é passageiro. As coisas sem Deus estar na direção é passageiro. Por isso que Salomão já fala, como eu acabei de falar agora, ele já estava numa certa idade. Porque Cantares Salomão escreveu, ele era um jovem. Provérbios ele já estava mais maduro. Por isso que o livro de Provérbios é um livro de conselhos. E Eclesiastes ele já estava ancião, ele já estava maduro. Tudo que eu fiz foi vaidade. Porque em um certo momento, presta atenção, em um certo momento Salomão ele fez as coisas sem a direção de Deus. Um certo momento Salomão fez as coisas sem consultar ao Senhor. Em um certo momento Salomão fez as coisas sem a vontade de Deus, sem a vontade do Senhor. Lá em Provérbios, escrito por Salomão 16:1, está escrito assim: o homem faz planos, o homem faz projetos, mas
a resposta vem da boca de Deus. Mas a resposta vem da boca do Senhor. Quantos de nós já fizemos planos sem a direção do Senhor? Quantos de nós fizemos plano sem a direção de Deus? Olha, eu particularmente já fiz as coisas sem a direção de Deus, sem o propósito de Deus, sem ser da vontade de Deus. E eu, como diz no ditado popular, né? Eu dei com burros d'água. Ou outro ditado mais popular, eu quebrei a cara, né? É o ditado popular, quer dizer, não deu nada certo, porque eu fiz as coisas sem a direção de Deus. Mas Deus permite? Permite. Ele permite? Permite, sim, lógico que permite. Mas mesmo sabendo que lá na frente vai dar tudo errado, Ele não pode colocar uma barreira, um impedimento, fazer algo, criar alguma situação para não prosseguir. Ele pode fazer isso, mas às vezes Ele permite. Sabe por quê? Para eu e você aprendermos. Sabe por quê? Para lá na frente eu e você não tornarmos a fazer as coisas novamente. E aqui em Eclesiastes, capítulo de número 9, aqui no verso de número 11 está escrito assim: voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e sua sorte pertence a todos. A primeira parte, eu vou ler um comentário dos versos, né? A primeira parte, na qual o pregador introduz e expõe o problema que percebeu em seus análises, verso 11 e 12, é iniciada com uma frase longa, propositadamente longa. Verso 11, parte A: eu também percebi que debaixo do sol a corrida não é sempre vencida pelo mais rápido. O apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, presta atenção, que não é de quem corre, nem de quem quer, é quem Deus usa de misericórdia. Não é pelo nosso querer, não é pela nossa vontade, mas de quem Deus usa de misericórdia. Em Lamentações também está escrito por Salomão: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Sabe por que eu e você não estamos aqui? Eu estou aqui nesse estúdio. As pessoas estão onde elas estão agora, no trabalho, na escola ou na rua que seja, por causa da misericórdia do Senhor. Ah, se não fosse a misericórdia do Senhor na nossa vida. A batalha não é sempre ganha pelo mais forte. Tem exemplo bíblico? Tem. Tem exemplo bíblico. Davi e Golias. Davi e Golias é o maior exemplo da Bíblia. Porque Davi, ele era um jovem, um adolescente, de um menino para um adolescente. E tinha os irmãos dele, que eram homens arrões. Davi era o mais novo, que fazia parte do exército de Saul, que foi o primeiro rei de Israel. E diz lá em 1 Reis 17, 1 Samuel melhor, em 1 Samuel 17, que Davi estava afrontando o exército de Israel, estava afrontando Golias, estava afrontando o exército de Israel. Golias, aí sim, Golias estava afrontando, e Davi entrou à ação, porque nem Saul, que era considerado o homem mais alto de Israel, ele teve coragem, nem Saul, nem ninguém do seu exército, nem os irmãos de Davi também, teve coragem de enfrentar Golias. E Golias, há dias, lá no vale de Elã, aconteceu isso. E Golias desafiando o povo. E Samuel já tinha falado que Saul estava rejeitado. E Jessé, que era o pai de Davi,
mandou Davi levar alimentos para os seus irmãos que estavam lá no campo de batalha, lá no vale de Elã. E chegou lá, ninguém quis enfrentar o gigante Golias. E Golias desafiando. Golias tinha quase 3 metros. Golias tinha quase 3 metros de altura. Quase 3 metros de altura tinha Golias. Ninguém quis enfrentar. Surgiu quem? Davi. Quiseram colocar a armadura de Saul em Davi. É lógico que não ia servir. Não, eu vou sem armadura mesmo. Pegou 5 pedras. Dizem que essas pedras é aquela que está em Isaías capítulo de número 9. Conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. 5 pedras, aquelas que está em Isaías 9. Só que bastou uma pedra só. Ele colocou naquela funda. Por que funda? Porque era uma das armas do pastor da época. Davi era um pastor de ovelhas. Amirou, pegou uma pedra só. Ouvintes, presta atenção. E no capacete de Golias tinha um buraco, no elmo, no capacete dele. A pedra foi bem direitinho naquele buraco e derrubou Golias. Golias não era mais forte que todo mundo? Então nem sempre o forte vence. Porque Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Usa as coisas que não são para confundir as que são. Todo mundo pensou que Golias, por ser forte, ser quase 3 metros de altura, um gigante, praticamente ia vencer. Mas não foi assim, sabe por quê? Sabe por que Davi, por ser menor, venceu? Tinha uma diferença. Deus estava na vida de Davi, não de Golias. Davi fazia as coisas na direção de Deus, e Golias não. Davi arremessou aquela pedra. Foi na direção do Senhor. Ele falou assim, ó: Davi falou, eu vou em nome do Senhor. Por isso que eu falei, as coisas sem a direção de Deus não vai levar a nada. A provisão não é sempre obtida pelo mais sábio. A riqueza não é sempre alcançada pelo mais inteligente. E o reconhecimento não é sempre conquistado pelo mais habilidoso. Os irmãos de Davi, nesta mesma passagem aí de 1 Samuel 17, os irmãos de Davi eram mizarrões. Na visão de Samuel, eram daqueles, por ser homens altos, de boa aparência, porque Deus mandou Samuel ungir alguém dos filhos de Jessé lá na cidade de Belém, Betlehem, que significa casa do pão, padaria. Deus é detalhista, viu? Belém, casa do pão, padaria. Deus, os mínimos detalhes também cuida, não é só nas grandes coisas não, é nos mínimos detalhes. Vai lá, unge um dos filhos de Jessé. Passou todos os irmãos, Samar, passou todos os irmãos de Davi na frente de Samuel. Samuel pensou que eram daqueles. Deus falou, não atenta para a aparência, porque eu rejeitei todos. É só aparência. Às vezes a aparência engana. Já ouviu aquele ditado, nem tudo que reluz é ouro? Às vezes é só aparência. Tem mais algum? Samuel perguntou para Jessé. Tem um menor. Vai buscar ele. Enquanto ele não chegar aqui, ninguém vai se assentar à mesa. Na hora que Davi apareceu, Deus falou para Samuel, é esse. Unge ele, rei de Israel. Unge ele, rei de Israel. Deus pega as coisas vis deste mundo, que ninguém dá nada. Ninguém dava nada por Davi. Deus pega as coisas fracas deste mundo, pega as coisas que ninguém dá valor e exalta. É esse tipo de pessoas, é desta maneira que Deus trabalha. Aqui, continuando aqui no verso de número 12, vamos ler o verso 12. Que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam, como a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com fogo. Assim se enlaçam também os filhos dos homens, no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. O abalo que situações assim trazem é descrito logo a seguir em duas ilustrações extraídas do mundo pesca e da caça. Está no parte B aqui do verso 12.
Como os peixes que são apanhados por redes fatais e pássaros que são capturados por armadilhas, assim os homens são apontados no tempo da ruína, quando estas coisas de repente vêm sobre eles. Ou acontecimento inesperado. Do versículo anterior é agora chamado no tempo da ruína, limitando os acontecimentos inesperados apenas os eventos ruins e danosos. Neles, os homens apanhados, do mesmo modo como o peixe e aves, os homens são apanhados. Está dizendo o quê? Que como os peixes e as aves são capturadas por armadilhas, ou seja, sem espera, porque os peixes, os animais não estão, ou as aves não estão esperando que eles sejam capturados. É de uma hora para outra, ou seja, sem esperar, eles não esperam. Fosse correr e sem ter como fugir depois de presos. Nessas circunstâncias, toda autoconfiança e privilégios são eficientes para lidar com seus objetivos, demonstram-se insuficientemente para lidar com as recorrências inesperadas que se abatem sobre eles. Lá em Provérbios está escrito assim: no dia da sua angústia, no dia da sua angústia, a sua força será pequena. Nós não estamos esperando coisas que vêm acontecer na nossa vida. Como os peixes e as aves são pegos de surpresa pelas armadilhas, armadilhas acontecem em nossa vida. Coisas inesperadas acontecem em nossa vida. Será que eu sei o que vai acontecer daqui 20 minutos na minha vida? Será que eu sei o que vai acontecer daqui 20 minutos? Será que realmente eu sei? E o dia de amanhã? Mais ainda, basta cada dia seu mal. Por isso que eu e você, a gente tem que estar sempre preparado. Sempre preparado. Nós temos que estar sempre preparado. Porque coisas ruins, inesperadas, às vezes acontecem em nossas vidas. Eu estava ministrando Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Lá fala que 5 eram loucas e 5 eram o quê? Prudentes. As prudentes tinham azeite e as loucas não tinham azeite. Essa que era a diferença. Lá em Israel não tinha poste de luz naquela época como tem hoje. Então nós tínhamos que andar com uma lamparina que era o tamanho da minha mão, pequena. Tinha que andar com azeite de reserva. Se não andasse com azeite de reserva ia ficar no escuro, que não tinha poste de energia que nem hoje, como eu acabei de falar agora. Só que as prudentes levaram azeite para encher a lamparina delas quando o azeite ia acabando. E as loucas, as nécias, que as virgens loucas, nécias, não levaram azeite. Então, consequentemente, eles iam ficar onde? Eles iam ficar como? Na escuridão. Essa que é a diferença. Quando eu e você, nós estamos na direção do Senhor, porque o livro de Provérbios fala, fazer as coisas na direção do Senhor. Quando eu e você, nós estamos na direção do Senhor, nós não somos apanhados de surpresa. Porque coisas ruins vão acontecer na nossa vida. Será que o ditado, velho e popular ditado, a vida não é um mar de rosa? Será que é um mar de rosa? Não é. Tem dia que a gente está alegre, sendo cristão ou não. Sendo cristão ou não. Mas há uma diferença, né? Os que estão com Deus, os que não estão. Né? Estou falando de Deus, seguir a direção de Deus. Estou falando de Deus. Coisas ruins vão acontecer na nossa vida. Mas quando eu e você, a gente está na direção de Deus, eu acabei de falar agora. A gente não é pego de surpresa. Mas quem não está, é pego de surpresa. Porque não está o quê? Preparado, como aquelas virgens loucas não estavam preparadas. Agora aqui no verso de número 13. Também vi sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Salomão está dizendo que ele viu sabedoria embaixo do sol, que para ele foi grande. A segunda parte, na qual o pregador fornece um exemplo de problema que citou. Quem que é esse pregador do livro de Eclesiastes? Quem que está pregando? Se Eclesiastes foi dirigido para o povo de Israel, uma congregação a um povo. Quem que é o pregador? Que eu falei que no hebraico é Correlete.
quer dizer, congregação. Um pregador falando a uma congregação, quem que é? Quem é esse pregador? É Salomão. É Salomão que está dando instruções para o povo de Israel. O pregador fornece um exemplo de problema que citou, do verso 13 a 15. Contém um elemento que causa certa perplexidade. Também vem o exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi marcado para mim. O que causa espanto nesse ponto é ver o sábio escritor confessar tal observação causou sobre ele mesmo. A palavra marcante quer dizer grande e revela como exemplo da sabedoria grande. Foi bastante significativo e impactante nas observações de Salomão. Tanto esse impacto como o fato do autor dizer vi, deve ajudar o leitor a compreender que ele não está criando apenas uma situação didática, como Jesus fazia por meio de suas parábolas, mas relatando um acontecimento histórico e real que impressionou, que presenciou. Salomão falou aqui, que ele está dizendo o quê? Caiu? Ele está falando o quê? Salomão, que a sabedoria tem diferença de sabedoria e inteligência? Tem sabedoria? Tem diferença de sabedoria e inteligência? Ah, aquela pessoa é inteligente. Aquela pessoa é inteligente. Sim, ela é inteligente. Mas qual que é melhor? Ser inteligente ou ser sábio? Ser sábio? Inteligência é melhor que sabedoria? Mas o que faz a diferença? Porque às vezes tem pessoa que é inteligente, mas não é sábia. Tem diferença. Salomão falou: eu vi sabedoria embaixo da terra. Eu vi sabedoria embaixo da terra. Salomão, ele falou. Aí ele vai contar um exemplo aqui no verso de número 14. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e cercou e levantou contra eles grandes tranqueiras. Salomão, ele vai dar o exemplo de uma cidade aqui no verso 14. Ó, um grande rei veio contra uma pequena cidade em que havia homens, e a cercou fazendo grandes torres para atacá-la. Os estudiosos que não acreditam ser Salomão, o autor de Eclesiastes, defende que é possível que o homem, mas eu falo, esses são os estudiosos, eu falo que Salomão foi o autor do livro de Eclesiastes. Segundo eles, mas Salomão foi o autor do livro de Eclesiastes. Que o homem pobre, ó aqui ó, que o homem pobre, mais sábio, do versículo seguinte, seja o verdadeiro escritor. Mas na verdade é que Salomão, como autor do livro, seja o próprio grande rei do texto. Possivelmente Salomão está falando dele mesmo, porque Salomão lhe pediu o quê? O que Salomão pediu? Riqueza. E Deus deu o quê? Sabedoria. Mas porque ele pediu sabedoria, Deus também acrescentou riqueza na vida de Salomão. Seja o próprio grande rei do texto, ou talvez tenha conhecido o tal, ou talvez ele tenha conhecido esse rei. E a sua história, ele contou como ilustração em um dos seus encontros com monarcas e líderes de outras nações. Se Salomão for de fato esse grande rei, dá para entender porque essa história o marcou tanto. Estou aqui no verso 14, no verso 15. E vivia nela, ele falou que tinha uma grande cidade, que tinha homens, e vivia nela um sábio, pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. Ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas.
aquela cidade ia ser sitiada pelo exército. Só que dentro daquela cidade tinha um sábio também. E o sábio, pela sua sabedoria, ele livrou a cidade. Só por ser um homem pobre, não deram crédito, não deram valor a esse homem. A sabedoria dele livrou a cidade, mas ele, por ser pobre, pela situação dele de ser pobre, ele não livrou a cidade. Tem pessoas que têm posses, são inteligentes, mas às vezes não tem sabedoria para administrar. E às vezes a pessoa é pobre, como esse homem, que não fala a idade dele, não fala o nome dele, né? Nós não vemos no texto falando isso. Só fala que era um homem pobre, que livrou a cidade. Era pobre, quer dizer, não tinha nada. Mas a sabedoria dele fez a diferença. Que com certeza ele deve ter contado para o rei daquela cidade, né? Deve ter contado para o rei, que segundo os cabedilha agora, os historiadores, os escritores, falam que é Salomão. Deve ter contado, deve ter dado uma estratégia, deve ter falado para o rei: ó, vamos fazer dessa maneira, vamos fazer dessa. Deu diretrizes para seguir. Mas é porque esse homem, qual que era a diferença desse homem sábio? Por que que a cidade foi livrada? Por que que as pessoas e o rei dessa cidade foi livrada? Porque eles tiveram êxito. Porque esse homem pobre fazia as coisas na direção de Deus. A sabedoria dele vinha de Deus. 15, verso 15. E vivia nela um sábio pobre, livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Só estou frisando. 16. Então disse eu: melhor a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. Melhor é a sabedoria do que a força. Força do quê? Qual força? Do exército daquela cidade. Então a cidade, isso deixa claro o quê? Que a cidade, ela não foi liberta pela força do seu exército. Foi liberta o quê? Pela sabedoria do homem pobre. Sabia que às vezes a força da guerra, a força do exército ganha batalha, mas sabia que às vezes não ganha batalha? Sabe por quê? Porque não tem estratégia. Tem força, mas não tem o quê? Estratégia. Tem força, mas não tem o quê? Sabedoria. Tem força, mas não tem estratégia, não tem sabedoria. Às vezes ataca com a força bélica, mas não ganha a guerra, não ganha a batalha, porque não tem sabedoria. Não tem sabedoria o quê? Não sabe usar a força bélica que tem. A sabedoria é tudo. A direção do Senhor é tudo. Senhor, eu quero fazer tal coisa, me dá uma estratégia. Senhor, eu quero fazer tal coisa, me dá uma sabedoria, me dá uma estratégia, me dá uma sabedoria. Tem exemplo na Bíblia disso aí, de estratégia, sabedoria? Tem. Lucas 19, Zaqueu. Zaqueu, ele queria ver Jesus. É isso que está escrito lá? Lucas 19, quando Jesus foi em Jericó, ele queria ver Jesus. Só que a Bíblia fala que ele não podia. Ele não era anão, ele tinha baixa estatura. A Bíblia não fala que ele era anão, falou que ele era baixo, mais ou menos 1,50 m, 1,50 m e pouco. Ele tinha baixa estatura. Ele queria ver Jesus, não podia, porque a multidão não deixava, porque a multidão era mais alta que ele. Ele olhou para o quê? Olhou para uma figueira brava. E ele subiu na figueira brava para ver Jesus. Então Deus dá estratégia. Deus dá estratégia. Então o capítulo 9 fala o quê?
da direção de Deus, da estratégia de Deus em nossas vidas. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Vamos chamar o nosso comercial para nós retornarmos daqui a 2 minutinhos para o encerramento do nosso quadro Espaço de Fé com o nosso momento de oração. Continue ligadinho aí que a gente já volta. São 2 minutinhos pela FM 81,9, também pelo Facebook do Delegado Luiz Fabiano e pelo YouTube da Rádio ABC. Estamos estudando os Eclesiastes, palavra maravilhosa. Se você quiser orar conosco, daqui a 2 minutinhos a gente volta. Continue ligadinho aí. 81.9 FM. Rádio ABC. A farmácia de manipulação Pradel existe desde 1977. Qualidade, bom atendimento, entrega rápida é com a farmácia de manipulação Pradel. Faça a cotação da sua receita na farmácia de manipulação Pradel. Entrega para todo o grande ABC, São Paulo, para todo o Brasil e para o exterior também, hein? Farmácia de manipulação Pradel existe desde 1977. É qualidade, é tradição, é bom atendimento. Faça sua cotação na farmácia de manipulação Pradel. 11 98863 7547. Entrega em todo o grande ABC. 11 98863 7547. Entrega em todo o Brasil. 3 farmacêuticas, mais de 35 funcionários. Farmácia de manipulação Pradel. De segunda a sexta, às 5 da tarde, tem o Expressinho Sertanejo, com o melhor da música sertaneja. A apresentação, Zé Lau. Gente, eu vi que motorista de aplicativo vai poder ter auxílio se ficar doente ou se acidentar. Hey, licença maternidade, Vitão. Uai, gente, se os aplicativos apoiam, deve ser ruim pra nós, não é não? Ô Paulo, não é assim não. Essa proposta foi feita com a participação dos motoristas também. Pois é, eu gostei também da transparência pra saber como é que é calculado quanto que o passageiro paga e quanto a empresa ganha. Autonomia com direitos. Você tem muito a ganhar. Isso é bom pra todo mundo. Saiba mais em gov.br/autonomia com direitos. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Participe da programação da Rádio ABC pelo WhatsApp 4435-9020. Sabor, cultura e experiência. Experimente o melhor da gastronomia de Santo André no Festival Sabores da Cidade. Acesse o site festivalsaboresdacidade.com.br e descubra os estabelecimentos participantes. É de 13 de maio a 11 de junho. Aproveite! Prefeitura de Santo André. Música e prêmios e um amigo sempre no ar. AM 1570, FM 81.9. ABC, Rádio ABC. Continuando com o nosso quadro Espaço de Fé hoje, o nosso presbítero Manuel Correia, lá da Igreja Pentecostal Projeto Neemias, estamos estudando o livro de Eclesiastes. E o tema de hoje foi Exemplos que ilustram verdades. Presbítero Manuel, eu estou aqui no nosso caderno de oração. Quero entregar o nosso caderno para que seja feita oração para todos os pedidos de oração que estão aí. Gostaria que o senhor orasse também pela minha vida, pela vida do Léo, que está hoje aqui nos visitando. Que Deus venha falar aos nossos corações, mostrar o seu propósito, colocar sua mão poderosa sobre a nossa vida, que Ele venha realmente nos dar direção. Sabedoria, assim como Salomão pediu, e esse é o livro, né, Eclesiastes, o livro de sabedoria, que nós possamos conhecer um pouquinho mais, nos debruçarmos, beber dessa água, que é a Bíblia, que é a água, o livro, a água da vida, que possamos, como Salomão, conhecer um pouquinho mais da sua experiência e entre em concordância com a sua oração. Você que está ouvindo esta Espaço de Fé, esse programa agora, vamos orar. Você também, ora aí juntamente comigo agora, vamos orar. Maravilhoso Deus, Deus eterno, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, está embaixo aqui, Senhor, da minha mão, Senhor, este caderno, Senhor, esse caderno, Senhor, esse livro, Senhor, esse caderno com pedido de orações, ó Pai, sendo, Senhor, cura, Senhor, sendo
restauração de casamento, restauração de lares, Pai, sendo cura, sendo vistos, ó Pai, vai dando a vitória, vai fazendo a obra, vai curando, Senhor, vai curando pessoas que estão ouvindo esse programa agora, Senhor Jesus, vai curando pessoas que estão com enfermidades, com os nomes escritos aqui, Pai, nesse caderno de oração, Senhor, vai curando, vai dando a vitória, vai entrando com providência, Pai, sendo pessoas que estão desempregadas, que estão com nomes, ó Pai, nesse caderno, vai abrindo porta de emprego, Senhor, vai fazendo uma obra, Pai, como diz aqui no capítulo 9, Senhor, de Eclesiastes, que nós temos que fazer as coisas na sua direção, temos que ter sabedoria do céu, Pai, sabedoria do alto, vai dando direção na minha vida, Senhor, Pai, vai dando direção, Pai, na vida, Senhor, do Luiz Fabiano, Senhor, vai dando direção, Pai, na vida do Léo, Senhor, vai dando direção, Pai, na vida da Ruth, vai abrindo as portas, vai dando a vitória, Senhor, que o Senhor vai nos capacitando, Pai, que o Senhor vai dando sabedoria, Pai, para nós resolvermos os problemas da vida, Senhor, e vai entrando com providência na nossa vida, Senhor, venha cuidar, Pai, de cada um que está ouvindo esse programa, Senhor, venha cuidar de cada um, Senhor, que está nesse estúdio, vai fazendo a obra, Senhor, vai fazendo uma grande obra, Pai, nós te pedimos essas coisas, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus, amém. Presbítero Manuel, quem quiser visitar a sua igreja, quais são os dias e horários de culto? Onde ela está estabelecida? Já como foi falado, Igreja Pentecostal, Projeto Neemias. Ela está localizada na rua Rancharia 8, Tinga, Santo André. Os dias de culto, segunda-feira à tarde, tem Tarde da Bênção. Nós estamos com a campanha A Parábola das 10 Virgens, Mateus 25, na minha direção e da missionária Ruth. A missionária Ruth também está convidada a vir um dia trazer a palavra aqui, missionária. Agora que a senhora conheceu, veio aqui, sobre como é que funciona, agora é a sua vez. Então é de segunda-feira à tarde às 3 horas. Quero convidar vocês que estão vindo. De terça-feira, né? No caso foi ontem, né? Mas de terça-feira à noite também tem uma campanha, só que é às 7h30 da noite. De sexta-feira à noite tem culto de libertação às 7h30. E o culto de domingo é de manhã, a partir das 9 horas da manhã, o culto público, né? Ou o culto da família. É esse que é os dias de culto e horário. Bom, eu agradeço a participação do casal, da missionária Ruth também, que vai vir agora trazer a palavra, do presbítero Manuel. Um abraço ao pastor também, lá da igreja Pentecostal Projeto Neemias, que ele venha também, está convidado a vir aqui. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos encerrar o nosso quadro Espaço de Fé com um louvor, encerrando a nossa live também, que você nos acompanhou aí pelo Facebook e também pelo YouTube da Rádio ABC, agora pelo Instagram, nossa live Delegado Luiz Fabiano também, quem quiser nos conhecer através das nossas redes sociais. Forte abraço a todos, em razão do horário quero também deixar um abraço, tocar um louvor de encerramento do quadro Espaço de Fé. Forte abraço, tchau, tchau.